Ministro do interior da Ucrânia, conhecido como Denis Monatyrsky, morre ali a 25 quilômetros de Kiev num acidente de helicóptero. O que aconteceu foi um boicote, um mau uso, enfim, vamos discutir no vídeo. Lembrando, pessoal, que isso trouxe uma série de consequências políticas internas para a Ucrânia, mas também geopolíticas super importantes. Stoltenberg, que é a grande liderança da OTAN, já se pronunciou e pressionou alguns países, leia-se a Alemanha principalmente, para ajudar mais os ucranianos. Sergei Lavrov, o cara das relações exteriores ali, da Rússia, deu uma entrevista longa, tá? Com uma série de declarações polêmicas. Dentre elas colocou que Estados Unidos e União Europeia estão se comportando nesse momento como Hitler se comportou à época da Segunda Guerra Mundial, na busca de extermínio de um povo, no caso, o povo russo, e colocou uma série de outras questões, como, por exemplo, a impossibilidade de fazer um acordo com a Ucrânia, enquanto Zelensky quiser as condições que ele está pedindo, e inclusive citou o Brasil, nominalmente citou o Brasil, alegando que o mundo ocidental faz de tudo para que o Brasil não tenha a sua independência. O Brasil que, inclusive, vai estar na liderança, talvez liderança muito forte, mas vai estar nos holofotes aí da geopolítica em 2023. A gente está sendo cotado para ser presidente do G20, presidente dos BRICS e presidente também do Mercosul. Claro, uma presidência rotativa. Como será que o Brasil vai lidar com essas questões que, inclusive, envolvem interesses antagônicos? E para finalizar, o Putin deu declarações colocando que, desde o início, ele sempre quis, como grande objetivo, resolver a guerra em Donbás. Ele agiu em favor do pacifismo, mas o mundo ocidental, inclusive com pressão do Antony Blinken, que vai fazer uma visita à China no dia 5 e 6 de fevereiro, quer sempre o conflito. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein? @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá que é super importante. E claro, pessoal, se você quiser contribuir financeiramente aqui para o canal, seja membro, que isso ajuda bastante, afinal esse é o meu trabalho, ou faça algum tipo de contribuição também via chave Pix. E se você quiser ter acesso, pessoal, a um curso completo de geografia para concursos, vestibulares, teoria muito aprofundada com lista de exercícios, de tudo de geografia para ensino médio, e aulas semanais e mensais também, sempre atualizando ali a plataforma de Geopolítica Atualidades, link na descrição, menos de 60, 70 centavos por dia, você já tem acesso a todos esses conteúdos, inclusive contato direto comigo ali, ó, via WhatsApp. Tamo junto? Link na descrição, pessoal. Tamo lá, ó, seguinte. Infelizmente, pessoal, o dia começou com uma notícia ruim aqui no Brasil, né? Que foi a queda do helicóptero. Não estava só o Denis Monatyrsky, que é o ministro do interior ali do país, mas também estava o seu vice, tinham outras pessoas, inclusive a morte de uma criança também foi confirmada. E assim, ficar especulando, foi a Rússia que fez o boicote, foi um ataque de bandeira falsa, os ucranianos se atacaram para justificar uma intervenção da OTAN e ajudar a OTAN a ajudar a Ucrânia. Cara, não dá para saber nada disso. A gente tem que ver as investigações, como que elas vão caminhar. Mas todas as especulações estão rolando. E a Ucrânia, inclusive, confirmou que ela está tratando com 3 hipóteses aí. Uma falha mecânica, né? Então uma falha no próprio helicóptero, um mau planejamento do piloto, né? Que agiu de maneira errada, não seguia as regras de conduta, ou, claro, um caso de boicote. Ou boicote feito pela Rússia, ou um boicote interno da própria Ucrânia. O que foi de fato, pessoal, a gente tem que aguardar as investigações. Mas é uma figura super importante, inclusive no momento, o Denis Monatyrsky, ele está desde o começo do Zelensky, tá? Do mandato do Zelensky, e ele é o chefe das Forças Armadas ali, ele comanda ali as Forças Armadas do país. Nesse momento de conflito de guerra, é óbvio que é uma figura super importante e uma figura que chama atenção, tá? Mas consequências diretas em curto prazo, enquanto não forem feitas investigações, isso não vai acontecer, claro. Mas geopoliticamente, União Europeia e a OTAN, principalmente, já estão colocando isso como se fosse uma amostra do sofrimento dos ucranianos em razão dessa guerra. Inclusive, Stoltenberg, por exemplo, ele vem pressionando constantemente os países para aumentar o financiamento e o repasse de verbas, embora a União Europeia já tenha mandado um pacote recorde, isso para 2023, né? Os financiamentos, o envio de armas, de blindados, eles vêm aumentando de maneira bastante significativa. Até os Países Baixos agora confirmaram também o envio do sistema Patriot também para os ucranianos, mas Stoltenberg está pedindo mais,
e está pedindo mais principalmente da principal nação, do principal país da União Europeia, que deveria, nesse momento, acho que está muito mais preocupado com questões internas, acabou de trocar o seu ministro da Defesa, né, para um cara um pouco mais belicoso, beligerante, então a expectativa que a ajuda a Ucrânia aumente, mas está pressionando a Alemanha, falando para a Alemanha liberar o sistema Leopard, por exemplo, 2, né, para os ucranianos, fazer um acordo ali com os poloneses para que a ajuda seja de fato feita. Então a pressão em cima da Alemanha, com a troca do ministro e agora com o acidente do ministro do interior da Ucrânia, tende a aumentar ainda mais. A Alemanha está sendo bastante pressionada para ajudar mais ucranianos e exercer de fato o seu papel como liderança da União Europeia. E claro, pessoal, uma das lideranças da OTAN. O Sergei Lavrov deu uma entrevista bastante longa, tá, para a mídia russa, colocando uma série de pontos polêmicos ali. Eu diria para vocês, tá, o Sergei Lavrov, polêmica é com ele, né? Ele e o Medvedev, quando os dois falam, galera, sai de perto que lá vem pancada, né? O Sergei Lavrov, ele já tinha falado no passado, por exemplo, porque muita gente alega que o Zelensky, ele não poderia praticar práticas nazistas porque ele é judeu, e aí seria quase que um contrassenso. Ele falou no passado, por exemplo, que Hitler também tinha esse parentesco com os judeus, e mesmo assim fez tudo o que fez, né? O Holocausto e tal. Isso pegou muito mal com a comunidade judaica, porque não há registros históricos sérios que realmente confirmem que Hitler ele era judeu, tá? Mas enfim, então pegou mal com Israel, o Lavrov não se retratou, isso tudo no base de uma especulação, né? Não existem historiadores sérios que realmente falem isso, mas foi uma declaração polêmica. Agora, novamente, né, usando a figura do Hitler, ele colocou ali, galera, que Estados Unidos e União Europeia estão se comportando como no dia da solução final. A solução final foi aquele momento em que a chefia do partido, não posso ficar falando no YouTube, né, senão os caras cortam a monetização, mas do bigodinho lá, né, sabe o que eu tô falando, tá? Monetização e alcance, principalmente, tá? Ele fez o plano do Holocausto de eliminar minorias, principalmente judeus, e conseguiu fazer isso exterminando quase 6 milhões de pessoas. E agora, essa operação está sendo feita para a eliminação dos russos, tá? É uma frase bastante forte, de novo, pessoal, usando uma figura histórica muito forte que talvez pegue mal, principalmente com Israel e quem sofreu com essa antiga liderança aí, tá? Outro ponto sensível da sua entrevista está ligado a ameaças que ele fez à OTAN. A gente sabe, pessoal, que Suécia e Finlândia estão prestes a virar membro da OTAN. O único país que ainda está segurando é a própria Turquia. E o Sergei Lavrov falou que se de fato eles entrarem, principalmente a Finlândia, que faz fronteira, vai significar uma ameaça muito grande à Rússia e a Rússia não vai deixar essa ameaça barata. Outro ponto está ligado às exigências do Zelensky. Tanto Rússia como Zelensky, eles já apresentaram propostas pela paz. Só que enquanto o Zelensky, ele quer que a Rússia desocupe todos os territórios, que a Rússia dê autonomia ali para Donbass, para voltar a pertencer à Ucrânia, e que faça algum tipo de acordo de segurança para não interferir mais no território ucraniano, a Rússia considera isso como impensável, a Rússia também coloca os seus planos e fala que tem que dar autonomia para Donbass, que a Ucrânia tem que se desmilitarizar, que não pode pertencer à OTAN, coisa que, obviamente, o Zelensky também considera como impossível. Então, o Blinken, por exemplo, que é o secretário dos Estados Unidos, considera as exigências da Rússia ridículas. E o Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, considera as exigências do Zelensky ridículas. Ou seja, a paz está perto? Galera, penso que não, tá? E talvez a declaração mais polêmica que envolve o Brasil, o Lavrov começou a citar uma série de países emergentes, sendo a Argentina, México, Egito e o Brasil, considerando que o Ocidente ele é tão arrogante, mas tão hipócrita, inclusive utilizou a palavra hipócrita para falar, até esqueci de falar, né, sobre os tribunais, porque está sendo cogitado pelos países ocidentais criar um tribunal para julgar os crimes de guerra da Rússia. Ele falou, bom, será que os países ocidentais também consideraram criar um tribunal quando os Estados Unidos invadiu a Síria? Ou será que é uma coisa meio contra a Rússia, de destruir os russos? E de novo, né, pessoal, não estou defendendo os russos aqui, mas nesse caso há certa razão, né? A gente tem que criticar a Rússia por tudo que ela fez, respeito de direitos humanos, a gente sabe. Mas é fato, né, que talvez se fosse os Estados Unidos interferindo em outro território, em nome da defesa dos seus povos, em nome de uma suposta aí, né, democracia, a crítica não seria tão grande. Isso é fato. Mas voltando aqui, né, então falou sobre hipocrisia e falou também da hegemonia do Ocidente, que não quer mudar
a ordem geopolítica internacional e por isso faz com que esses países emergentes como Argentina, Egito e Brasil, apesar do seu enorme potencial, não consigam alçar em um papel de destaque. Colocando, por exemplo, a OCDE como exemplo, que é uma organização que o Brasil pleiteava entrar à época do Bolsonaro, agora possivelmente não quer mais, não é mais uma prioridade na nossa agenda externa, mas que a gente se alinharia aos países desenvolvidos, receberia mais investimentos estrangeiros, estima-se na casa de 40 a 50 bilhões por ano, só que colocaria grande parte da nossa autonomia fiscal, enfim, na mão dos interesses dos países desenvolvidos. Isso segundo quem critica a entrada do Brasil na OCDE, tá? Então, teoricamente, os países ocidentais não querem que o Brasil se torne um país desenvolvido e, por isso, essas grandes organizações, FMI, Banco Mundial, OCDE, etc., pressionam os países subdesenvolvidos e desenvolvem políticas econômicas para tirar a autonomia desses povos. E aí, pessoal, vocês concordam com isso? Deixa nos comentários. O Brasil, que aliás vai ser, né, que eu falei para vocês, um destaque da cena geopolítica para 2023. A gente participa de uma série de organizações e em 3 delas o Brasil estaria no papel de presidência. Todas essas organizações têm presidências rotativas, né? O Brasil estaria na presidência do G20, a gente vai conseguir no final aí de 2023, na presidência dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, África do Sul, e também na presidência do Mercosul. Tanto que o número de lideranças era tão grande que talvez, achando que o Brasil não conseguiria exercer direito, enfim, o Haddad, que atualmente é o nosso ministro da Fazenda, deu uma declaração falando que o Brasil ele quer adiar a sua presidência dos BRICS, talvez para 2024, 2025, achando que seriam muitas presidências para o Brasil tomar conta. O G20 está no momento decisivo, atualmente sob liderança de Narendra Modi, né, ou seja, a liderança da Índia, mas é um momento de grande polarização. O G20 ele coloca dentro do mesmo grupo países desenvolvidos do G7 e países como Rússia, China, Índia, enfim, países emergentes. É óbvio, galera, que tem um cisma, um racha entre esses dois grupos. E o G20, como uma organização que conseguiu ali liderar o mundo para sair da crise de 2008, talvez não tenha tanto o poder como tinha de congregação, né, de deixar os países mais aliados, juntar um espaço para conversar sobre políticas econômicas, como já teve no passado. Então, a liderança do Brasil ela vai ser bem importante para o futuro do G20. Quando a gente fala de BRICS, então, galera, que o Brasil não vai ser a liderança, né, possivelmente, mas está dentro também da organização, aí entra um conflito de interesses. Porque os BRICS, para 2023, já está numa pegada mais anti-G7. A China e a Rússia já garantiram que os BRICS não serão somente mais um espaço para debates, um espaço para, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento ali dos BRICS. Vai ser um bloco geopolítico, liderança dos países emergentes em oposição ao G7. Só que o Brasil não é oposição ao G7. Então, como que a gente vai conseguir participar dos BRICS e, ao mesmo tempo, fazer acordo do Mercosul União Europeia e coisa que o valha? O Brasil vai ter que ter jogo de cintura. Inclusive, por exemplo, a própria África do Sul declarou que os BRICS estão pleiteando, já para 2023, desdolarizar a sua economia. Hoje, por exemplo, existe o Banco lá de Desenvolvimento dos BRICS. Cada país deposita uma certa quantia nesse banco para que os outros peguem dinheiro emprestado e essa quantia é em dólar. Possivelmente não será mais em dólar, uma forma de depender menos dos Estados Unidos. Cara, é uma política, claro, anti-americana. China e Rússia são liderança, pelo menos geopolítica aí, dos BRICS. E no caso do Mercosul, isso foi uma declaração do próprio governo, falando que o ano de 2023 vai ser o ano de reinauguração do Mercosul, de volta do Unasul, da Aliança dos Países da América Latina. Então o Brasil também vai ter um papel decisivo, visto que, galera, convenhamos, geopoliticamente e economicamente, o Brasil é o mais importante ali da América Latina, tá? Ou seja, o Brasil vai estar no centro da discussão geopolítica para 2023. E para finalizar também o nosso vídeo, declarações do Putin. O Putin, galera, deu declarações colocando que a Rússia, desde o início, quis resolver o conflito em Donbass de maneira pacífica. E, na verdade, o conflito só começou, o que o Putin chama, né, de operação militar especial, porque Donbass era constantemente ameaçado pelos ucranianos. Donbass é uma região de maioria russófona, tá? Tem que deixar bem claro isso. E a Ucrânia, visto ali pelos acordos de Minsk e tal, nunca respeitou esses povos e sempre os atacou.
Claro, pessoal, é um papel meio de vitimismo, porque a Rússia também sempre fez questão de incentivar os movimentos separatistas. Não existe bonzinho na geopolítica internacional, mas o Putin está querendo se colocar como o bonzinho da história, inclusive colocou que toda a culpa é do mundo ocidental. Prova disso, Antony Blinken já confirmou, fará uma viagem no dia 5 e dia 6 de fevereiro, o secretário dos Estados Unidos, para a China e vai tentar convencer os chineses, segundo a Rússia, que é necessário a China, mesmo que tenha parcerias econômicas e geopolíticas com os russos, adotar sanções contra os russos, punições pela invasão que a Rússia fez ao território ucraniano. Galera, convenhamos, né, que é muita inocência, mas geopolítica é muito isso, né, o mundo da imagem. Olha, estou tentando, estou buscando ali alternativas. É claro que a China não vai adotar nenhum tipo de sanção. E colocou também que as novas regiões, que também hoje são russas, a gente pode falar de Zaporizhia, Lugansk, Donetsk, a região, por exemplo, de Kherson e a parte da Crimeia, também são regiões russas e serão defendidas com todas as forças, dando a entender, pessoal, que ataques a isso significariam um contra-ataque muito mais forte por parte dos russos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.